Olá, olha o que eu tenho aqui. Quem sabe como é que eu chamo isso aqui? Gibi, revista em quadrinho, história em quadrinho. Ó, eu tenho do Cascão, eu tenho da Luluzinha, eu tenho do Bolinha, tenho da Magali. Olha o que a Magali tá aqui, tá perto de quem? Do gato. Quem sabe o nome do gato da Magali? Mingau. Tenho a do Cebolinha, tenho a da Mônica e tenho a do Chico Bento. Todas essas revistinhas nós chamamos de revistinha em quadrinho ou história em quadrinhos. Sabe por que ela é chamada assim, de história em quadrinhos? Vou mostrar uma aqui para vocês, vou abrir. Porque ela conta a história, mas ela conta em quadrinhos. Tem esse, você vai ter que ir lendo os quadrinhos para conseguir entender a história. Por isso que é história em quadrinhos. Cada quadrinho tem uma cena. Então, hoje nós aprendemos história em quadrinhos. Agora, olha só. No início da semana, nós ouvimos a história O Calendário. Depois nós estudamos que o calendário, quem conta a história, era um menino chamado Rafael, que tinha o apelido de Rafa. Depois nós ouvimos a história Gabi Perdia a Hora. E Gabi era o apelido de Gabriela. O meu nome é Isabel e eu tenho um apelido que é Bel. Agora eu vou contar outra curiosidade. A revista em quadrinho, a história em quadrinho, ela também tem um apelido. O nome é História em Quadrinho. História começa com a letra H. O H, ele é mudo, ele não tem som, ele não fala. Ele é mudo. Então, História, Quadrinho. Quá, lembra? A letra Q, ela tem que estar de mão dada com a letra U e o A. Quá, História em Quadrinho. História começa com H e quadrinho começa com a letra Q. Então, o apelido da história em quadrinho é HQ. Não podemos esquecer, porque às vezes na prova cai assim. Leia a HQ e responda. Então, o que é a HQ? História em quadrinho, ok? Por que ela é em quadrinho? Porque ela tem vários quadrinhos para contar a história. Então, agora eu vou contar para vocês uma história em quadrinho. Aqui, ó. Essa aqui. Eu vou mostrar quadrinho por quadrinho, tá bom? Ó. O título da história em quadrinho é Magali. E ela foi retirada da revistinha da Magali, da Turma da Mônica. Nesse primeiro quadrinho, eu tenho o desenho de um gato, que é o gato da Magali, que eu já falei qual era o nome do gato da Magali. Mingau. Agora observa que nós temos os balãozinhos, ó. O balãozinho, quando ele tá com essas bolinhas aqui, ó, significa balãozinho de pensamento. Então, o gatinho está pensando. Aqui também o gatinho está pensando. Aqui o gatinho está pensando. Aqui o gatinho está pensando. Mas aqui, ó, tem uma setinha. Quando tem essa setinha, significa que alguém está falando. Então, a gente já sabe que HQ é o apelido de história em quadrinhos. Nós já aprendemos porque ela tem esse nome, porque ela vem contando a história em vários quadrinhos, em várias cenas. O balãozinho de pensamento, ele vem com bolinhas. E o balãozinho de fala, ele tem uma setinha. Então, vamos lá? Vou contar a história. O título é Magali. Primeiro quadrinho. O gato pensando, ó. Eu tenho uma dona que gosta muito de mim. Eu tenho uma dona que gosta muito de mim. Vamos lá. No segundo quadrinho, o gato continua pensando. Agora mesmo ela deve estar me procurando. Então, ó, ele pensou, eu tenho uma dona que gosta muito de mim. Agora mesmo ela deve estar me procurando. Vamos para o terceiro quadrinho. Alguém grita, ó.
Mingau! O gato pensa, não falei? O outro quadrinho. Aposto que ela está louca para brincar comigo a tarde toda e... Aposto que ela está doida para brincar comigo a tarde toda e... Olha o que acontece na última cena. A Magali vai correndo, derruba o gato e a Magali grita, Mingau! E entra a mãe com um prato, uma panela, né? Nas mãos. A panela tá quente ou fria? Quente. Ela tá de luva, olha, tá saindo fumacinha. Uma panela quente. O que que tem nessa panela? Mingau. Então, vamos analisar a história em quadrinho? O gato pensou que a dona gostava muito dele, que ela deveria estar procurando ele. Ele ouviu alguém falar mingau, e aí ele pensou que o que ele estava pensando estava correto. Só que esse mingau aqui é o nome dele? É o mesmo mingau? Quando gritaram mingau, estavam gritando pelo gato? Não, né? Estavam avisando que o mingau estava pronto, né? E aí, a Magali saiu correndo e olha o que aconteceu com o gato. O gato foi quase que atropelado, né? Por ela, ela passou derrubando ele. Então, a gente quando vai ver uma história em quadrinho, a gente tem que ver, tem que ler o que está escrito nos balõezinhos, perceber se é pensamento, se é fala e ver as imagens. As imagens são muito importantes nas histórias em quadrinhos, porque elas contam muita coisa, tá? Então, ó, observa bem. Olha aqui o movimento da Magali correndo, ó. Significa as perninhas dos risquinhos, significa que ela estava correndo. A mãe da Magali significa que o mingau estava quente, porque ela estava de luva. Bom? Então, hoje nós aprendemos a analisar uma história em quadrinhos. E descobrimos que a história em quadrinhos também tem um apelido que é HQ. Tá bom? Então, até a próxima atividade. Fiquem com Deus.